Bom dia. 2 Reis, capítulo 13. Livro de 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por este motivo, a ira de Deus se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus, e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim, todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, reduzindo-os ao pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória, poder, porventura, não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho reinou em seu lugar. Vemos a desobediência sucessiva dos hebreus, ali, dos israelitas. Desde a época de Jeroboão, uma sucessão de reis que tem passado. Reis estes que abandonaram o Senhor, buscaram outros deuses e por isso têm sofrido. Jeoacás viveu nesses mesmos erros, no mesmo pecado. Por tal motivo o Senhor se afastou e permitiu que a Síria invadisse, dominasse. Então eles viviam sob o jugo, sob o domínio da Síria durante muito tempo. Isso em virtude do pecado. Porque Deus não tirou o povo dele lá do Egito, da escravidão, para trazer para eles serem dominados por outros povos. Mas permitiu em virtude do pecado. Então eles ficaram muito tempo. Até que quando estavam cansados de sofrer, retornaram ao Senhor, buscaram o Senhor. O Senhor levantou alguém para estar lutando por eles, combatendo, e libertou-os da Síria. Mas assim que estavam libertos, esqueceram novamente do Senhor e voltaram para o erro, voltaram para o pecado. O Senhor novamente deixou que a Síria dominasse e eles estavam praticamente sem forças armadas, porque o rei da Síria, Azael, já tinha extinguido, exterminado praticamente todas as forças armadas deles. Isso foi durante todo o reinado de Jeoacás até a morte dele. De igual maneira, acontece hoje no nosso dia, nós vemos isso acontecer com nós mesmos, na nossa casa, familiares ou amigos. Eu vejo as pessoas quando estão em desespero, quando uma enfermidade assola, quando morte acontece na família, no seio familiar, com uma doença, uma ameaça de uma doença, quando dívida,
quando a fome assola, o desemprego, aí começam a buscar de uma forma incansável a Deus. Tem pessoas que nunca vão a templos, a igrejas, mas de repente no desespero começam a ir quase todos os dias. Aí começam a fazer jejum, participa de qualquer campanha que seja. A campanha da prosperidade, campanha pela família, campanha por essa. Quando o casamento é destruído, procuram, acordam de madrugada para orar, é jejum e tudo mais. Mas Deus conhece o nosso interior, Ele sabe quando nós somos sinceros e não. Ele sabe quando nós estamos buscando somente um trampolim, um atalho para alcançarmos as nossas bênçãos, para as nossas realizações. Nós queremos solucionar um problema. Nós não estamos verdadeiramente buscando o Senhor. Nós estamos buscando Ele só para que Ele nos sirva. Nós transformamos Deus em um garçom, em um serviçal. Nós queremos que Ele nos atenda. Então nós vamos atrás dEle, implorando, orando, clamando. Ajuda minha filha, restaura meu casamento, cura minha ferida, abre uma porta de emprego. Enfim, nós ficamos naquele desespero. Mas isto, queremos a bênção. Porque quando ela vem, nós nos afastamos. São inúmeras pessoas que eu conheço que agem assim. Eu conheço pessoas que, em busca de uma restauração do casamento, se tornaram as mais espirituais. Eram incansáveis. Orando, buscando, jejuando, até conseguir. E quando conseguiu a restauração, abandonaram o Senhor. Desistiram do Senhor. Passa-se tempo, anos. Às vezes, quando eu encontro, eu procuro saber, não vão mais à igreja. E sempre existe aquela acusação. Não vou porque o meu marido não vai, acabei me afastando porque não gosta que eu vou. Ou então, o marido diz, minha esposa não vai, ela não quer, então eu fico sem jeito. Enfim, se afasta. São inúmeros os casos que acontecem assim, e depois vem novamente a destruição. São vários. E muitas vezes as pessoas voltam também, não, pastor, me perdoa, eu sei que eu errei, que eu vacilei, que eu me afastei, me ajuda. Eu digo, não, infelizmente eu não tenho condição de ajudar. Perdoar, gente, Deus perdoa tudo, mas quando se perde a confiança, eu prefiro me afastar, porque tem muitas pessoas que são verdadeiras que buscam o Senhor. Aqui, Deus nos mostrou que o povo veio buscar Ele num momento de desespero, mas abandonou depois. Enganou o Senhor não, porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabia que Ele ia fazer isso. Novamente o castigo veio. A opressão veio. Ele trouxe novamente a Síria para oprimir-los. Pastor, eu buscava por uma cura, agora a cura veio, e eu fui me afastando. Meu marido sempre me convida para ir a algum lugar, assim eu me afastei. Depois o castigo vem, a opressão vem. Antes eu estava bem financeiramente, a minha vida estava normal, agora está uma derrota. Você abandonou o Senhor. Abandonou o Senhor. Não basta só porque hoje eu busquei, eu recebi. Receber bênção do Senhor não é aprovação de conduta. Às vezes Deus nos abençoe, sabe, por conhecer o nosso coração, para nos testar, como a palavra dele fala, se nós somos fiéis a Ele ou não. Nós vemos aqui. A Bíblia é um livro cheio, repleto de testemunhos. Testemunhos esses que nós devemos aprender e não praticarmos os mesmos atos. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Joacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez mal aos olhos de Deus, e não se afastou de nenhum dos pecados do qual Jeroboão, filho de Nebate, que o induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Joás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos, realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá,
estão registrados escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Joás foi sepultado em Samaria junto com reis de Judá. Não vamos confundir. Não, esse é o mesmo, não. Esse é um outro Jeroboão. Aquele outro não tem passado. Aquele tem muitos anos, já centenas de anos que faleceu. Esse aqui é um outro Jeroboão. São nomes, nós temos que olhar que tem nomes que são comuns em Israel e principalmente naquela época. Assim como nós, no Brasil, o nome de José, de João, de Joaquim, são nomes comuns. Também esses nomes eram. Da mesma forma o nome de Jesus. Jesus, em Israel, naquela época, era um nome comum. Inclusive, a maioria das pessoas não sabe, mas Barrabás chamava-se Jesus. Era Jesus Barrabás o nome dele. E vários outros Jesus. Então, era nome comum para a época. Jesus seria mais um tipo um João, hoje nosso aqui, um John americano, inglês. Então, nós vemos que estes cometeram a sequência de pecado. O novo rei também, o filho do Joacás, continuou nos mesmos erros, no mesmo pecado, obstinado. E nós vemos que a Bíblia, a história, fala pouco sobre ele, resumindo aqui a 4 capítulos, 4 versículos somente a respeito dele. E também Joás morreu sem deixar seu nome na história. Só ficou deixando como foi um dos reis dos pecadores, aquele também foi um rebelde à palavra de Deus. Eliseu ficou doente da enfermidade que levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra, o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vá buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Joás foi buscar um arco e as flechas. O profeta Eliseu, doente, idoso, essa idade, e doente da doença que o levou a falecer, levou à morte. E então o rei foi visitá-lo. Não, você é como a força em Israel, os carros de guerra, a maneira dele se referir, dele elogiar, dele engrandecer o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse assim: escuta, vai buscar uma flecha e vai buscar um arco e algumas flechas. Então o rei, obedientemente, foi buscar. Mas quero chamar a atenção também para o fato que hoje eu vejo muitos pregadores afirmarem que todo aquele que quando fica doente com alguma enfermidade é porque está em pecado. Eliseu ficou doente, nós vamos ver que ele morreu. Foi da enfermidade que o levou à morte. Ele não estava em pecado. Nós vamos ver que Timóteo, um pastor do Novo Testamento, também tinha uma enfermidade. Inclusive, Paulo recomendava na época, diante das faltas de medicamento, mandava ele tomar água com vinho, por causa da sua enfermidade que tinha no estômago. O próprio Paulo tinha uma enfermidade que Deus o tinha colocado exatamente para ele não se ensoberbecer, não que ele tivesse pecado. Então hoje, quando eu vejo alguns pregadores que prega cura, qualquer enfermidade a pessoa está no pecado. Nós estamos mentindo. Nós temos que entender que tudo que acontece no mundo é vontade e permissão de Deus. Deus cura? Sim, Jesus continua curando. Tem várias enfermidades que Jesus cura, outras não. Outra não quer. Por que ele não cura? Não é que ele não pode. É porque não quer, não é do interesse. Aquela enfermidade tem um motivo. É isso que nós temos que entender.
Eliseu ficou enfermo, ele não estava pecando. Nós vimos que era um homem de Deus. Era um profeta de Deus. O que ele falava acontecia. E morreu dessa enfermidade. Muito bem, o profeta Eliseu ficou doente. Aí o rei mandou o rei buscar um arco e algumas flechas. O rei imediatamente foi buscar. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez. E Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Deus, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Afec e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou o rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguida, e cessou. O homem de Deus ficou muito triste, irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Deste modo iria derrotar a Síria e os arrasaria por completo. Todavia agora vencerá os arameus 3 vezes somente. Passado estes acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos Moabitas costumavam invadir a terra de Israel cada primavera. Vamos ver como era um homem de Deus. Aí o rei trouxe a flecha e o arco. Eliseu falou: escuta, arma e o arco, retém o arco, coloca a flecha. Ele colocou. Eliseu colocou as mãos ali em cima da mão do rei. E falou: abre a janela aqui pro lado do oriente e atira a flecha. Eliseu está com a mão posta sobre as mãos dele ali no arco. Ele dispara a flecha. Eliseu falou: olha, essa é a flecha da vitória. A flecha da vitória sobre a Síria. Israel vai vencer a Síria. Depois falou: pega o resto das flechas, apanha as flechas e bate com ela no chão. Eliseu não disse bate 1, 2, 3 ou 4 vezes, só mandou ele: pega e bate ela no chão. O rei pegou e bateu com elas 3 vezes somente. Eliseu falou: ficou triste, ficou chateado. Falei: pra você ter batido mais vezes, 4, 5, 6, 7 vezes. Porque seria o número de vezes que venceria a Síria. Mas agora tu vai vencer somente 3 vezes. Somente 3 vezes. Eliseu, antes de morrer, estava mostrando que Israel iria vencer a Síria, que estava sob o domínio da Síria, que nós vimos antes, por causa do pecado do povo. Eliseu estava mostrando que vocês vão ser libertos, vocês vão vencer, mas somente 3 vezes. E realmente vamos ver mais à frente que assim aconteceu. Eu já disse antes e volto a afirmar, nós temos que levar em consideração que naquela vez existia Síria e Assíria. Eram 2 povos diferentes. Muito bem, os Moabitas costumavam sempre invadir Israel. Moabita, o povo de Moabe, então sempre invadir as terras de Israel na época da primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Olha para você ver, Eliseu era um homem de Deus até morto. Ainda operou milagre os ossos dele. Estavam sepultando uma pessoa, um homem lá que tinha falecido, não sabemos qual motivo, que tipo de morte. E de repente veio as tropas do Moabita invadindo. E os povos morreram de medo daqueles que estavam sepultando aquele defunto. E joga ele ali na cova ali, onde estava sepultado o profeta Eliseu. Aquele defunto, ao encostar nos ossos
do profeta Eliseu volta à vida novamente. Levanta a vida e sai correndo também. Deve ter sido um fato bem interessante. Creio que as pessoas correram mais, imaginando que era um fantasma ou qualquer coisa nesse sentido. Mas é isso mostrando que Eliseu era um homem de Deus e até os seus ossos operou o milagre após o seu falecimento. Azael, rei da Síria, subjugou Israel durante todo o reinado de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir, nem os rejeitou para longe da sua face. Morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Joás, filho de Joacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Joás o feriu severamente, venceu e recuperou a cidade de Israel. A Síria estava dominando, sob o domínio dominando Israel, em virtude do pecado, mas Deus, misericordioso, as promessas de Deus, elas se cumprem integralmente. E Deus, desde a época de Abraão, tinha feito a promessa. Ele depois repetiu a mesma promessa para Isaque, depois para Jacó, e sucessivamente. Mesmo o povo ainda no erro, no pecado, depois então que Joacás morreu, seu filho assumiu. Depois que Azael, rei da Síria, morreu, o seu filho Ben-Hadad assumiu o reino da Síria. Mas Deus tinha feito a promessa e também tinha mostrado, nós vimos há pouco, usado o profeta Eliseu para dizer que ia vencer 3 vezes. E Israel venceu a Síria por 3 vezes, como a Bíblia nos relata, como nós vimos agora. Então retomou as cidades que a Síria tinha dominado e novamente Israel ficou liberto do domínio da Síria. É que no versículo 25 fala: 3 vezes Joás o feriu severamente, venceu e recuperou a cidade de Israel. Poderia ter vencido 4, 5, 6 vezes se o rei na época tivesse batido 4, 5, 6 vezes. 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis 14. No 2º ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Joadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova. Todavia, não como Davi, seu predecessor, em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos em obediência ao que está escrito no livro da Torá, no livro da lei de Moisés, onde Deus ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá a sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias,
que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal, conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Joktil, nome pelo qual essa cidade é conhecida até os nossos dias. Este rei agora é rei, nós estamos falando rei de Judá, não de Israel. Ele andou nos caminhos do seu pai, ele fez o que era agradável a Deus, não totalmente, porque ainda o povo ainda praticava idolatrias, mas ele procurou fazer o que é certo a Deus. Por isso, nas batalhas, nas empreitadas que ele entrou, ele venceu a maioria e teve conquistas, porque ele procurava obedecer ao Senhor. E os assassinos, aqueles que mataram o seu pai, ele depois mandou executá-los, mas não mexeu com os filhos daqueles assassinos, com a família dos assassinos, em respeito à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dito que os pais não pagariam pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelo pecado do pai. Nós observamos que todas as vezes, quando as pessoas procuram agir em conformidade com a palavra de Deus, viver o evangelho do Senhor, são vencedores. A derrota é a desobediência. Todos que vivem em desobediência à palavra de Deus são derrotados. Não somente aqui, mas a derrota maior, porque padecerão por toda a eternidade. Certo dia, Amazias enviou um mensageiro a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: vem a guerra, enfrentaremos um ao outro. No entanto, Joás, rei de Israel, mandou em resposta esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dê tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Glorias-te por isto. Contudo, fica em tua casa, pois que por que causaria uma desgraça para ti, Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência. E Joás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, e neto de Acazia, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Deus e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. Arrogância. Amazias ficou arrogante, como venceu outros adversários. Agora ele entendeu de desafiar o próprio povo de Deus, que apesar de estarem separados, o reino do sul e o reino do norte, mas era o povo de Deus. Então ele agora, ele como rei de Judá, entendeu de desafiar o rei de Israel. Falou: não, vamos enfrentar. O rei de Israel falou: não, por que nós vamos? Ainda contou uma história, uma palavra segundo os costumes dele, lá de uma árvore. Mas ele está dizendo assim: por que nós vamos nos enfrentar? Você venceu os edomitas e agora você se tornou arrogante. Você acha que é todo poderoso? Por que não quero? Por que vamos casar o mal a um outro? Não vamos nos enfrentar, não. Não tem porquê. Mas a arrogância de Amazias, imaginou-se que Israel estava com medo, o rei de Israel estava com medo e partiu para a luta, para atacar, para enfrentar. E foi derrotado vergonhosamente. Israel derrotou Judá, invadiram, derrubou uma grande parte da muralha, do muro, invadiram, levaram ouro, fez reféns. E muitos dos soldados de Judá fugiram derrotados.
A arrogância do rei fez com que isso acontecesse. Porque ele venceu alguns inimigos, acha-se todo poderoso. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da arrogância. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da soberba. A Bíblia nos fala, né? Isso precede o fracasso. Está lá em Provérbios, né? Provérbio de Salomão. Vamos tomar cuidado. Nós temos que entender que nós não somos nada. O que nós temos, ou fizermos, onde nós formos vitoriosos, vitória não é nossa, não é do Senhor. É Ele que está. Mas quando nós entendemos de assumir que é nós que podemos, nós que fizemos, nós que somos, nós estamos na iminência de ser derrotados. E se continuarmos dessa maneira, seremos derrotados. Eu quero entender que tudo é o Senhor, do Senhor, para o Senhor. Nós somos sempre servos. Hoje nós entramos no capítulo 14 e fomos até o versículo 14 também. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 15 de 2 Reis, capítulo 14. Alguma dúvida, alguma coisa que nós não conseguimos entender ou captar bem? Nós encontramos a resposta na Bíblia. Vamos ler, vamos meditar, vamos buscar as respostas. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Leia e pratique a Bíblia. Tenha um bom dia. Deus abençoe.